Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, breve virá, breve Jesus voltará. Seja bendito o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, como o Senhor é maravilhoso. Eu glorifico o nome de Deus e agradeço a Ele pelo prazer, pelo privilégio de estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. E eu já começo o programa de hoje lhe fazendo uma pergunta. Você sabe quem é Jesus Cristo? Quem Ele é para você? Algumas respostas que muitos dão por aí. Jesus, um exemplo de pureza, honestidade, bondade e sabedoria. Jesus Cristo, uma pessoa digna de ser imitada. Ele foi um grande filósofo de pensamentos profundos e desafiadores. Um grande líder, motivador. Um homem visionário que viveu à frente do seu tempo. Alguém diz, Jesus foi um profeta, uma pessoa de espírito evoluído, um indivíduo revolucionário, inconformado com as injustiças sociais, um homem notável e sem igual. Um dia o próprio Cristo perguntou o que as pessoas diziam a seu respeito. Vamos às respostas? Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, leia os versos 13 a 16. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, que resposta fantástica! E vocês, quem dizem que eu sou? Jesus pergunta diretamente aos seus discípulos, e então Pedro responde, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo, do grego, ou Messias, do hebraico, e o significado de ambas as expressões, tanto Cristo como Messias, é ungido. Significa aquele que foi prometido e aguardado para ser o libertador, o salvador. E Pedro diz, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Se é filho de Deus, é Deus, porque tem a mesma natureza de Deus. Os apóstolos, eles não tinham dúvida quanto a isso. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 9, referindo-se a Cristo, diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E para que Jesus Cristo veio ao mundo? Qual era a sua missão?
Está registrada aqui mesmo do Evangelho de Mateus. Eu leio agora para você Mateus capítulo 1, versos 18 a 25. Na minha Bíblia está escrito assim: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la, sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Veja que o anjo diz a José em sonho, no verso 21, o anjo diz assim: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus significa Salvador. Todos nós somos pecadores, e você sabe, o pecado leva à morte. Cristo veio para nos salvar do pecado e da morte eterna. E Jesus tinha total consciência e convicção dessa sua missão. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, quando Jesus vai à casa de um homem chamado Zaqueu, que era um homem rico, porém desonesto, depois de impactado pela presença e pelas palavras de Cristo, Zaqueu se aproxima de Jesus e confessa seu pecado e declara seu desejo de ter uma nova vida. Então Cristo diz: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio ao mundo para cumprir essa missão, para ser o nosso Salvador. Cristo veio para nos salvar do pecado e da morte eterna, e o Mestre tinha completa segurança e convicção a respeito dessa sua missão bendita. Quem é Jesus para você? Tomara que ele seja muito mais do que um homem visionário, um profeta, alguém de espírito evoluído, um exemplo de bondade, de honestidade, de dignidade. Que Jesus seja para você o seu Salvador, porque foi para isso que ele veio ao mundo. E quando nós o reconhecemos como nosso Salvador e nosso Senhor, então o propósito da manifestação de Cristo a este mundo se realiza. E em Jesus Cristo você e eu temos salvação. Fala com amor, me ensinando sempre o bem. Seu sincero olhar me cativou. Seus gestos meigos transmitem tanta paz aos cansados corações ao seu redor. Ele diz que veio aqui para nos salvar, preparar-nos para um reino de amor. No céu, lugar de paz, eu seguirei, meu mestre, onde quer que for, jamais o deixarei.
meu viver se transformou, para sempre seguirei ao meu Senhor. O mar ele acalmou, sobre as águas caminhou. Oh, quantos milagres ele fez. O caráter de seu Pai a nós se revelou, deu-nos o exemplo a seguir. Meu Jesus, sempre ao teu lado quero estar. Os teus passos seguirei até chegar ao céu, vida eterna. Eu seguirei meu mestre, onde quer que for, jamais o deixarei. O meu viver se transformou, para sempre seguirei ao meu Senhor. Eu seguirei meu mestre, onde quer que for, jamais o deixarei. O meu viver se transformou, para sempre seguirei ao meu Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom saber que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como é bom, Senhor, conhecermos Tua palavra e termos plena convicção de que Jesus Cristo era, é e para sempre será nosso Senhor e Salvador. Estamos nas Tuas mãos, Senhor, santifica-nos na verdade, ajuda-nos a permanecermos em Cristo, o ungido, aquele que era, é e para sempre será o nosso guia eterno. Em nome dele nós oramos agradecidos. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.